A primeira aula de Química Inorgânica Experimental será sobre o grupo dos halogênios, né, que significa que são os geradores ou os formadores de sais, do grego, da expressão grega. Eles são tipicamente elementos oxidantes, por ter configuração de camada de valência P5, e para atingir a configuração de menor energia, eles tentam conseguir elétrons. Então a ideia da capacidade oxidante, da propriedade oxidante deles vem daí. Em termos de, como eu havia dito anteriormente, a ideia é compararmos como esses elementos são, esses compostos são, os seus compostos são produzidos em escala industrial, os métodos que se utilizam para a produção industrial, com os métodos que a gente usa em laboratório e em pequena escala. O halogênio mais produzido ou mais consumido no mundo é o cloro. Ele tem mais ou menos a produção anual, essa é de 2015, mas não está muito diferente, o aumento não foi muito grande de 5 anos atrás, em torno de 70 milhões de toneladas anuais. As principais aplicações estão listadas aqui, na fabricação do PVC, do polivinil chloride, né, o cloreto de polivinila, que são plásticos, polímeros, em uso em solventes, alguma parte da indústria de papel e celulose, tratamento de água e diversas aplicações na área de orgânicos e inorgânicos. Aqui a gente tem listado algumas que vão desde óleos lubrificantes, medicamentos, escovas de dentes e assim por diante. E inorgânicos são processos industriais que demandam a oxidação de alguns produtos, por exemplo, no processo de gravação, fazer gravuras, ainda alguns filmes fotográficos hoje em dia utiliza-se compostos de cloro para fazer a revelação, a produção de espelhos na área odontológica, dos odorantes, alvejantes e assim por diante. A região do planeta que mais produz e consome o cloro, ele é basicamente, como a gente está vendo aqui nessas aplicações, um insumo básico, né? Ele não é aplicado diretamente, mas indiretamente você consome o cloro através desses produtos. E a região do planeta onde mais produz é o Sudeste Asiático, lá na região do Pacífico, né, com mais de 50% de produção lá. O segundo maior produtor é a Europa, o terceiro a América do Norte, né, os países do Oriente Médio e a América Latina, com o Brasil incluso aqui, tem uma produção muito baixa. Porque esses produtos, a maioria deles aqui, são produzidos naquela região, em termos de custo de produção, não só da matéria-prima, mas de mão de obra bem mais barato. Então, o cloro é dentre os halogênios, é aquele que é mais produzido e mais consumido. Em segundo lugar vem o bromo, numa quantidade muito pequena em relação a 70 milhões de toneladas do cloro. Ele é em torno de 390 a 400 mil toneladas por ano. O maior produtor deles é Israel, certo? Então, perceba que aqui essa produção do bromo, ela não visa grandes mercados, então por isso que ela é mais distribuída, menos localizada, como no Sudeste Asiático. A grande aplicação é para retardantes de chama, quando você assiste na TV aqueles aviões jogando uma substância alaranjada sobre regiões florestas ou regiões que estão com incêndios florestais ou incêndios descontrolados, aquilo é o chamado retardante de chama, é um composto à base de bromo. E a segunda maior aplicação é no compostos para perfuração, principalmente perfuração de petróleo de poços profundos. Então, essas são aplicações menos abrangentes do que a do bromo, ou do que o do cloro. O terceiro o halogênio mais produzido é o iodo, 10% basicamente, menos de 10% do que é o segundo lugar. O maior produtor é o Chile, né, que se extrai iodo não diretamente, mas se extrai iodo de sais. Então, você tem que fazer um processo de oxidação do iodo para poder fazer, do iodeto, né, para poder obter isso, assim como cloro, bromo e assim por diante. O Japão e os Estados Unidos. O principal uso é na indústria de produção de fármacos, né, genéricos não em termos de medicamento, mas por exemplo, aqui 60% desses fármacos são envolvidos com desinfetantes, certo? Então,
soluções de iodo, que são utilizadas nos pronto-socorros, nos hospitais para fazer desinfecção dos pacientes da pele antes de aplicação ou corte e outros compostos desse tipo. E também como agente de contraste, quando você vai fazer algum exame que precisa, por exemplo, de contraste para raio-x, se você precisa fazer algum exame de um tecido mole, rins, sistema circulatório, muitas vezes os agentes de contraste contêm sais de iodo por causa da capacidade de absorção do iodo na região do raio-x. E o último é o flúor, tá? Que em torno de 17 mil toneladas anuais são produzidas anualmente, sendo os Estados Unidos responsáveis por 5 mil toneladas. As principais aplicações do flúor têm a ver com tratamento de água ou na área de prevenção de cáries, como tratamento de água, pasta de dentes, são sais de flúor, normalmente fluoretos de sódio, ou enxaguantes bucais. Ele tem a participação nessas outras aplicações aqui, só que o volume é muito menor do que os utilizados nessa parte de prevenção e de saúde pública. A produção dos halogênios, elas são parecidas, certo? Mas, obviamente, aquela onde há um maior investimento é o do cloro, por conta dos produtos, das aplicações tecnológicas que tem. Além disso, o cloro, como eu disse, e os outros halogênios são produzidos a partir de sais, e o sal mais abundante que você tem de halogênios é o cloreto de sódio, que pode ser retirado da água do mar, ou de sais de rocha, que são minas em regiões onde antes havia água salgada, secou e o sal, que depois da evaporação da água, ficou depositado na superfície ou dentro das camadas da rocha que podem ser acessadas. A produção industrial, aqui tem uma planta de produção de cloro, ela é baseada sempre em processo eletrolítico, de 3 tipos: a célula de membrana, célula de diafragma e célula com o metal mercúrio líquido, certo? Então são processos onde você vai fazer eletrólise e vai fazer oxidação e redução, normalmente dos cloretos, ou dos halogenetos e da água. Então, há um subproduto na produção sempre de halogênios que vai ser, por exemplo, hidrogênio, que vai ser utilizado também em outras áreas de produção de consumo para produtos industriais. Então, a planta de halogênio, principalmente as de cloro, vão ter subprodutos que também têm valor comercial muito grande. Essa daqui é a sala onde tem as células eletrolíticas. Essa é tipicamente as células de membrana, que são as mais utilizadas. Elas têm que ser hermeticamente fechadas, por causa da produção é feita do cloro, sai na forma gasosa, assim como o hidrogênio. Então é uma indústria que envolve um desenvolvimento tecnológico e um gasto grande para você poder manter, né, e não só em termos de manter isolados os produtos, mas também em termos de periculosidade precisa ser e de corrosão que os equipamentos sofrem, precisa ter um investimento grande. Aqui é um exemplo da produção em célula de membrana. Então, como foi dito aqui, você tem uma célula eletrolítica, você precisa fazer a separação das células desse sistema. E nesse caso, a diferenciação entre essa e a próxima é justamente o tipo de separador que se utiliza, tá? Então ela vai ter sempre entrando do lado de cá, do lado das células, do lado do ânodo que acontece a injeção, de uma solução de cloreto de sódio concentrado, que tradicionalmente chama-se de salmoura, ou em inglês brine. Essa solução concentrada, ela vai ser submetida aqui no ânodo, então o ânodo é aquele que tem a carga positiva, vai atrair os cloretos, esses cloretos vão doar o elétron que ele tem, se associar com outro cloreto, formar o gás cloro. Esse gás, obviamente, como ele é menos denso, ele vai acender dentro da solução, vai ser coletado e vai ser purificado. A purificação desse gás é via liquefação e evaporação, porque há oxigênio também misturado, tanto aquele oxigênio dissolvido quanto oxigênio presente no sistema, com algum oxigênio também que sai do própria reação, que é pouco, mas também tem.
Como que você faz essa liquefação e evaporação? O ponto de ebulição do cloro gasoso é menos 34,04 graus Celsius, enquanto o do oxigênio é menos 183. Então, no processo de liquefação, o cloro é liquefeito primeiro, certo? E aí a separação do oxigênio que mantém-se ainda no estado gasoso. Depois, esse cloro ele pode ser de novo evaporado ou mantido nessa temperatura e é posto sob pressão, que é mais ou menos a forma que ele é vendido em cilindros pressurizados. No caso aqui do mecanismo, né, a reação aqui está aqui a reação do ânodo. Então, dois cloretos vão gerar uma molécula de cloro e dois elétrons. Esses dois elétrons vão percorrer o circuito e eles vão ser utilizados na hidrólise da água e formando H2 e vai deixar OH em solução. Como nesse caso dessa membrana, né, essa membrana é uma membrana seletiva para íons sódio mais, somente os sódios atravessam a membrana. E o que acontece, então, do lado de cá, você vai ter a produção de Na+ e OH- em solução. Então, você tem, além da produção de cloreto, a produção de hidrogênio pela hidrólise da água vai gerar o OH+, que vão ser combinados formando H2, e você vai ter também o OH-. Então, daqui sai uma solução concentrada de NaOH, hidróxido de sódio, ou soda cáustica. Essa solução é depositada colocada dentro de um depósito e ela pode ser recirculada com injeção de mais água, então ela entra diluída, ok? Então, no final, enquanto parte dessa solução também é retirada, vai ser concentrada a mais ou menos 50% posteriormente por evaporação da água e vai ser vendida como subproduto. Nesse sentido, né, o NaCl é reposto na solução original também, através de recirculação, então você tem que ter sempre a NaCl chegando. Então, numa empresa que produz cloro gasoso, o maior material de consumo, o maior insumo dela é solução ou sal, certo? Isso daí, quanto mais puro, melhor, porque assim você tem menos subprodutos aqui durante o processo. Energia elétrica, que você precisa aplicar uma parte aqui, certo? E são esses dois consumos maiores. Aqui a reação do cátodo, então a água vai se combinar com esses dois elétrons, os hidrogênios, né, ela vai ser quebrada, você gera hidrogênio e 2OH-. E ela também produz soda cáustica para venda. Então, basicamente, esses são os insumos e os subprodutos da geração de cloro num processo eletrolítico de célula de membrana. Dentre esses três processos que eu citei anteriormente, esse é o mais eficiente em termos de consumo de energia, o que consome menos energia. E também aquele de menor impacto. Como eu disse, o segundo maior produtor mundial é a Europa, e mais ou menos 2015, e até hoje, 64% da produção europeia utiliza esse processo de célula de membrana, e basicamente todo esse processo está migrando, né? Os outros, eles produzem também utilizando os outros processos, mas a maioria vai migrar para esse daqui, que é o mais eficiente economicamente, de menor impacto ambiental. Naquele de célula do diafragma, basicamente é quase tudo igual, as reações dos eletrodos são as mesmas, os insumos, né, o insumo é o mesmo, você vai usar a solução concentrada de NaCl, o subproduto vai ser a mesma coisa, hidrogênio e NaOH, uma solução de NaOH concentrada. Porém, aqui nesse caso, o sódio também atravessa a membrana da célula. Na verdade, não é uma membrana, é uma tela metálica perfurada que foi impregnada com amianto crisotila a vácuo. O processo a vácuo, eles impregnam isso daqui com amianto crisotila e vira tipo um filtro. O problema é que esse é justamente aquele amianto que não é recomendado mais, por ele causar uma doença pulmonar conhecida como asbestose, que leva à morte. E só para vocês terem uma ideia, isso já foi proibido há muito tempo em outros países, e no Brasil somente em 2017, né, foi judicializado esse caso, ele proibiu a extração e a comercialização desse amianto. Então,
em 2015, 14% só da produção europeia era baseada nesse tipo de célula de diafragma. E a ideia é que ele seja substituído pelaquela a célula de diafragma seja substituída pela célula de membrana. Okay? Então, novamente, aqui entra o NaCl, né, o NaCl dissolvido, obviamente, os cloretos vão sofrer a reação no ânodo, produzir o cloro, ele vai ser coletado e o sistema de purificação e obtenção desse cloro vai ser do mesmo tipo daquela de membrana. Já nesse caso, tanto cloreto quanto sódio mais atravessam a barreira de separação. Então, aqui no caso, vai ter uma solução de NaOH misturada com NaCl. Ela é diluída, mas você tem as duas aqui nesse caso. O hidrogênio também vai ser coletado e armazenado. Então, ele não é o sistema mais eficiente, né? E a ideia é que você mantém esse tipo de diagrama, no sentido assim, para quem tem já as empresas que têm esse sistema produzindo, mas que a única coisa que eles vão fazer é substituir esse diafragma por uma de resina polimérica, certo? E manter o sistema funcionando. Mas a base é a mesma, a diferença é a tecnologia, né? Num caso, a grande diferença é que em um o sódio não ultrapassa a barreira e no outro ultrapassa. Por que existem esses dois processos? Porque, em termos de custo, essa barreira aqui, que é a que tem que ser trocada regularmente, assim como os eletrodos, ela é muito mais barata do que a de membrana. A membrana é mais cara que isso. Então, se você pensar que você tem uma quantidade grande de células para produzir isso, é um produto que é feito constantemente, esse daqui, em termos para o proprietário da empresa, é mais barato fazer, certo? E o último, que é o mais poluente, mais problemático, e é utilizado ainda, estava sendo utilizado mais do que o do próprio diafragma, é o sistema em célula de mercúrio. Nesse sistema aqui, o que você tem, então, é uma câmara, onde você tem o ânodo, é uma placa metálica, metal sólido, e o seu cátodo, na verdade, é mercúrio líquido. Então, esse mercúrio é bombeado, ele é reciclado e bombeado no interior dessa câmara. Ele está no fundo por ele ser muito mais denso do que a solução que contém NaCl, então você injeta a solução de NaCl aqui. Aqui no fundo da câmara você tem um fundo de mercúrio metálico e os ânodos estão próximos, mas não tocam. Aqui ocorre a mesma reação que ocorre no ânodo das outras duas células. Produz o gás cloro que acende dentro da câmara, é retirado e vai ser purificado pelo mesmo processo. Essa solução, depois que passou pela eletrólise, ela está diluída, né? Vai ser refeita e depois reinjetada. Você dissolve mais sal e reinjeta. E no caso aqui, uma das maneiras de você remover os íons sódio, por que se usa mercúrio? Não só por ele ser metal condutor, mas por quê? Porque sódio mais em contato com o mercúrio, ele forma um amálgama, tá? o HGNA. Então, essa reação aqui acontece no ânodo, no cátodo, desculpe, e esse líquido agora é um amálgama. Esse amálgama, então, ele vai para um tanque de separação, onde o sódio reage com a água agora, e é uma reação que vocês já devem ter visto no laboratório, talvez no primeiro ano, a ideia era ver na última aula desse curso também, e essa reação quebra a molécula de água, certo? E você gera hidrogênio e OH- também. Então, novamente, aqui você produz OH-, esse hidrogênio que você está vendo gerar é a hora que esse amálgama atravessa uma barreira de grafite, um filtro de grafite. Esse grafite é só para realmente fazer a separação do mercúrio metálico durante que atravessa, forma o H2, ele vai ser coletado e a solução soda cáustica vai ser retirada. E você tem que ficar injetando de novo água pura para fazer a diluição. Óbvio que há sobra algum sódio, algum amálgama ainda, mas que no final ele vai ser retirado
a hora que passar novamente para o filtro. Aqui é uma bomba e que repõe o mercúrio purificado no sistema. Uh, esse daqui é o lugar chamado decompositor, certo? Que é um tanque hermético para fazer essa purificação aqui. E essa vantagem disso daqui é que também, nesse caso, né, assim como nos outros, você pode utilizar tanto cloreto de sódio como cloreto de potássio, certo? Que você pode recircular. Então, ambos aqui, no caso, eles também podem ser utilizados. Esse é um processo dos três, é o pior, porque ele demanda maior energia elétrica para poder fazer a movimentação de todo esse sistema. E tem maior impacto ambiental. Por que de maior impacto ambiental? Porque você trabalha com mercúrio líquido, né? E mercúrio também em vapor, principalmente o vapor é formado na reação exotérmica, aqui nesse caso, onde o sódio reage com a água, onde é o amálgama, o sódio do amálgama reage com a água, e por conta disso pode-se sempre ter o hidrogênio ou algum vazamento de gás contaminado com mercúrio, inclusive o próprio cloro. Então, aqui a própria água, né, ou essa solução aqui de soda cáustica também pode conter mercúrio e assim por diante. Então, é difícil, às vezes, se você remove, pode remover, mas o problema é sempre que há um risco grande de ter algum tipo de contaminação nessa área, porque você está trabalhando com mercúrio líquido em soluções líquidas também. Apesar desse risco, de todo esse impacto ambiental, né, na Europa, 20% em 2015, 20% da produção de cloro utilizava e ainda utiliza, de certo modo, esse sistema. A ideia é que ele seja banido e que todo esse processo, essas empresas que têm, substituam isso daqui pelo processo de célula de membrana. Diferentemente do processo anterior de célula diafragma, que basta substituir a barreira, nesse caso você tem que substituir a planta inteira, porque é outra estrutura, é outro processo. No laboratório, a produção não vai ser eletrolítica, ela vai ser puramente por reação de deslocamento, certo? Reação química. Então vocês têm o roteiro, a ideia inclusive que ao assistir essa aula vocês já tenham lido o roteiro e dado uma estudada no roteiro para entender as reações que seguem aqui, respondido às questões que estão no roteiro também, para poder ter um entendimento mais claro do que vai acontecer aqui, certo? Principalmente o que não está presente para fazer a discussão do que vai ocorrer. Então, a ideia, o objetivo dessa prática, digamos assim, é preparar o cloro gasoso, né, em solução aquosa, ele vai ter que ser coletado em solução aquosa, também, tanto ele gasoso quanto em solução aquosa, e verificar, fazer uns testes com o cloro para ver, confirmar algumas propriedades. Então tem a ver com propriedades física e química do cloro, as físicas e químicas do cloro, os métodos de obtenção e as reações de oxirredução que vão ocorrer em todos esses frascos aqui, não somente no frasco de produção. Então, no laboratório você teria que montar essa aparelhagem. Na verdade, a hora que você chega lá, o técnico já montou para ganhar tempo, certo? E para evitar algum tipo de acidente, mas basicamente ganhar tempo. Mas quando você faz a montagem, você tem que identificar cada um desses frascos e observar cada uma desses volumes e cada detalhe que é pedido no roteiro para poder fazer a montagem. Então, desde essa diferença de altura entre essas duas tubulações de vidro aqui que você tem nesses frascos, ao quanto que você coloca qual a profundidade que você, o máximo, o mínimo que você coloca esse tubo de vidro mergulhado na água, e quanto à água você coloca aqui a mesma coisa. Verificar sempre a estanqueidade dessas conexões, porque o cloro vaza e nós vamos sentir isso, às vezes, se ele não estiver bem vedado e a posição na capela de exaustão desse sistema seja correta, ok? Então, é importante que as montagens sejam verificadas antes do início. Mas, basicamente, você tem aqui o frasco reacional, que vai ser onde vai ser feita a produção. E, aqui nessa aula, eu não vou dar as equações, vocês têm que descrever essas equações de reação, faz parte tanto aqui como videoaula, como no laboratório, essas equações são cobradas do aluno, dele saber previamente antes da prática,
ok? Então isso também vai ser cobrado durante o curso. Então as reações aqui, essa aqui vai produzir gás cloro, vai produzir um subproduto também. Esse gás cloro vai passar pelo frasco contendo H2, ácido sulfúrico concentrado. Então, obviamente, ele vai borbulhar aqui. Depois de borbulhado, ele vai ser conduzido a esses dois frascos, que são os frascos de coleta, o frasco E e o F. Nesse frasco E, tem areia no fundo, um pouco de areia nos dois, não tem líquido algum. E num deles, aqui no caso, no frasco E, vai ser adicionada alguma matéria orgânica que, por conveniência, normalmente são coletadas algumas folhas ou flores ao redor do laboratório e colocado lá dentro para ver o que acontece com a matéria orgânica quando em contato com o halogênio específico, aí no caso do cloro. Então, isso já é, durante a própria produção, né, do gás, já está sendo feito um teste. Isso antes era feito separadamente, mas aqui, para adiantar, a gente já modificou para que seja feito durante a produção do próprio cloro. Então, um dos testes que foi requisitado, que é requisitado no roteiro, já vai evoluir durante a própria produção. Então, esses dois balões, em princípio, vão ser utilizados para fazer os testes. E o cloro depois vai borbulhar na água aqui, vai formar um último produto, que nós vamos chamar esse produto aqui de água de cloro ou água clorada, que também vai ser usado para testes. Tá? Então, no roteiro original está escrito como que você deve verificar isso daqui tudo. Então, essa proveta aqui, a proveta A tem que ter 100 ml, né, de uma solução saturada de NaCl. Esse daqui é o chamado frasco lavador, ele tem que conter ácido sulfúrico concentrado, que é a quantidade suficiente para que ele esteja, a ponta do tubo esteja mergulhada em torno de meio centímetro. Esses balões, o E e o F, tem uma certa quantidade de areia, mais ou menos 1 centímetro do fundo, né, e uma pequena quantidade, como eu disse, de material orgânico vegetal aqui. Esse que está sato aqui deve ter água destilada e também o tubo vai ter que estar mais ou menos 1 centímetro mergulhado dentro da água destilada que vai ser colocada lá dentro. E aí pode ser feito por você ou pode ser feito pelo técnico ou o professor, tem que solicitar para verificar se essas conexões estão bem ajustadas, ou seja, se elas estão bem encaixadas para não haver vazamento e nem também contaminação, certo, de ar atmosférico além do que já tem ali dentro. Aí, para começar a reação, teria que ser pesado, né, 12 gramas de permanganato de potássio, que tem essa aparência aqui, para quem não lembra, e vai ser transferido para o frasco reacional B. Então, aqui nessa montagem, você tem os sistemas, essa daqui é a proveta, tá? Ele está invertido de lado aqui. Então, a proveta A está aqui, o frasco reacional está aqui. Nesse funil de adição aqui são colocados, ou funil de separação, foram colocados 50 ml de HCl concentrado, certo? E aí o processo para você iniciar a reação, abre-se aqui a torneirinha e deixa-se gotejar a solução de HCl concentrada em cima do permanganato de potássio. É importante, durante o experimento, que esse gotejamento seja lento, ele não é uma gota a cada minuto, mas pode ser uma gota por segundo, mais ou menos. E como que você sabe ou como que você controla isso? Porque, às vezes, a pureza do permanganato ou alguma contaminante que você tem lá não faz com que a reação evolua na velocidade que se espera. Não pode ser rápido, não pode deixar abrir e cair tudo, porque a reação, como vai produzir um gás, se você produzir muito rápido, há uma expansão muito grande desse gás, que aqui já tem gás aqui dentro, que é a atmosfera, a mistura gasosa, certo? Apesar do sistema ser aberto para a atmosfera, através desses dois pontos aqui nas provetas, né? Aqui do Kitasato e aqui na proveta, você não tem um selo. Você só evita que mais ar entre no sistema. Que a pressão, se ela ficar negativa, você não vai puxar o ar lá para dentro, você vai tentar evitar isso segurando com o selo líquido que tem aí, de água. Então a ideia é, a hora que se abrir isso daqui, ficar de olho na evolução da produção, e isso pode se controlar através do borbulhamento. Borbulhamento tanto aqui no frasco lavador, que esse frasco D está sendo representado aqui, certo?
quanto nas duas extremidades. Então perceba que esse balão, chamado balão tribulado, que tem 3 tubos, esse daqui, o gás produzido aqui, ele não vai retornar, porque a pressão aqui em cima do líquido, né, da solução, ela é suficiente. Então, outro fato importante, que a hora que estiver finalizando a adição, ou se você já tiver atingido o volume suficiente nesses 2 frascos de gás para poder fazer os experimentos, você não vai deixar todo esse líquido aqui cair, né, o HCl, você pode fechar antes para você evitar que o gás saia por aqui. Então, nos 2 casos, você vai formar, aqui no caso, você tem uma reação com NaCl, certo? Da solução saturada de NaCl, que vocês têm que determinar o que é, e do lado de cá eu vou formar a água clorada que eu vou usar para a reação. Então, aqui tem borbulhamento, aqui tem borbulhamento e aqui também. Então, você controla, não pode ser muito lento, nem pode ser muito rápido. Nós vamos ver, isso daqui é um filme que foi feito do experimento, e dá para ver a evolução do processo aí, ok? Então, sempre tem que tomar cuidado, e é importante que esse equipamento seja montado do mais profundo possível na capela. Observe que essa capela aqui, você não vê basicamente orifícios atrás. O que existe é esse painel aqui, certo? Que está em formato, que sobe paralelo à parede. Essa parte de trás aqui do painel e aqui por baixo é onde faz-se o vácuo da capela, a exaustão. E aqui na frente também. Se você puser esse equipamento, essa montagem muito para frente, você vai sentir o cheiro de cloro. E isso significa que tem um vazamento muito grande ou que está errado a montagem, o lugar da montagem. Ok? Como que eu avalio se já é o suficiente o volume de gás o que foi produzido? Esses 2 balões aqui, o balão E e F, você vai conseguir ver na imagem que eles vão mudar de cor. Tá? É uma cor esverdeada, que é a cor típica do gás cloro, no visível. Então, a partir do momento que você percebeu que você tem já gás suficiente, certo? Você vai interromper a adição do ácido, você vai esperar alguns minutos para aquele ácido ser consumido aqui, então interrompe aqui, até você ver que não há mais borbulhamento, né? Ou que diminua muito, mas a ideia é parar o borbulhamento, principalmente nesse frasco aqui. E aí o que você vai fazer? Vai isolar o sistema. Então, vai utilizar as pinças de Moore ou de Hoffman e vai interromper nesse sistema que você vai isolar esses balões, certo? Então, você tem que aplicar pinças aqui, aqui e aqui, porque depois essas conexões aqui, veja, a conexão na prática, né, ali está de vidro, mas aqui é puramente de borracha. Mas a ideia é que essas borrachas tenham um outro conector aqui que eu possa isolar também. Eu faço o pinçamento aqui, aqui e aqui. E com isso eu isolo esses 2 balões. Ok? E aí depois disso daí, esses sistemas estão isolados, a gente pode tirar esses balões aqui da garra e utilizar eles para fazer os testes. Então, aqui vai dar andamento, vai ser produzido, vai abrir a torneirinha do funil de separação ou de adição. E observe que a hora que começa o gotejamento, você já vai observar aqui borbulhamento bastante eficiente, tanto aqui quanto nesse de cá. O borbulhamento aqui demora um pouco mais, dá para ver na altura que está aqui o apontador, olha, que tem um menisco aqui que ele demora para descer, certo? Isso porque a ideia é que depois de um tempo, esse menisco vai descer, por causa da pressão necessária para remover essa coluna de água ou de solução de NaCl vai ser maior do que essas duas aqui. Então as alturas são importantes por conta disso. Perceba aqui que já começou uma modificação de coloração, esse daqui ainda não recebeu a carga de cloro dele total, esse daqui já está ficando dessa cor, que é a cor do gás cloro. Aqui dentro do frasco lavador também observa-se isso, e o filme foi interrompido, mas a ideia é que essa cor prevalecente aqui seja a mesma da atmosfera desses 2 balões. Quando isso for atingido, certo? Aí você pode interromper a adição do ácido, esperar terminar o borbulhamento e depois isolar os balões para fazer os experimentos. Tá? Cuidados que tem que se ter, que é algo que a gente corrige no laboratório, que nós não vamos ter a oportunidade de verificar isso de todos vocês, é a maneira que se trabalha, principalmente com uma produção de um elemento ou de um composto que seja tóxico para o ser humano.
e essa toxicidade dele ela é elevada. Ele danifica os alvéolos. Na verdade, se você dentro dos alvéolos pulmonares humanos há uma camada de líquido, ele não é seco, o seu pulmão ele tem uma camadinha de líquido, é obviamente baseado em água, né, de um tipo uma solução fisiológica. E se você injeta cloro lá dentro, ou qualquer um dos halogênios, você vai ter a reação com água, né? O mesmo tipo de formação de água clorada que vai destruir as tuas células. Então, se você respira cloro, parte das suas células que foram atingidas por elas vão ser destruídas. Se esse processo atingir uma área muito grande, você vai a óbito justamente porque você não tem como fazer a troca gasosa. Então, a pessoa, as células se rompem, inunda-se os pulmões com sangue e com o resto do fluido citoplasmático, e você literalmente vai a óbito por afogamento, certo? Então é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado quando se trabalha com gás cloro ou os outros halogênios também. A maneira correta de você trabalhar numa capela, e a ideia da capela é justamente essa, é nunca trabalhe com a porta da capela aberta, nunca coloque seu corpo dentro da capela, certo? De exaustão. Por quê? A ideia é que no processo de exaustão, como eu disse, aqui está representado o corte que eu falei daquela placa lá atrás. Então veja que existe a parede aqui da capela que está conectada com o exaustor, com o tubo de exaustão, só que para evitar que esse tubo não tenha pressão ou que resíduos vão lá para a parede e vão lá para cima, na verdade é feito esse corte. Ele pode ter uma sobreposição aqui para proteção também. Então é nesse orifício aqui, nesse daqui que é feita a exaustão. Então aquela placa ali está protegendo, a exaustão vai ser eficiente aqui nessa região. Se você puser para frente, não vai ser mais. Então o correto é, para evitar qualquer explosão, se houver uma explosão ou se houver algum perigo de respingo, né, formação de aerosóis ou bolhas para ir na direção do seu rosto, você tem que trabalhar com o vidro da capela abaixado. Esse vidro, normalmente, as capelas corretas e certificadas, ele é um vidro temperado, então se ele romper, ele não vai gerar aquelas formato de farpas ou de pedaços que tenham a capacidade de penetrar profundamente no tecido humano, e com isso não vai causar danos nem levar à morte por hemorragia. E ele tem uma resistência muito grande, que se houver, dependendo do nível de explosão aqui, ele suporta a explosão sem transferir a onda de choque para o usuário. Então você tem que abaixar, como está sendo mostrado nessas duas imagens, esse daqui principalmente, ela trabalha de pé, você tem que ficar de pé, com a parte do tronco protegido pelo vidro como escudo. Ok? Então perceba que a usuária aqui, nesse caso aqui dá para ver que os sistemas que ela usa de aquecimento, as placas de aquecimento, estão lá para o fundo da capela, e aqui na borda está somente as picetas que ela vai usar para adicionar, fazer algum tipo de reação simples. Então a ideia é, sempre que trabalhar em capela, abaixe a tampa, o vidro da capela, até o ponto onde você consiga trabalhar com as mãos lá dentro, sempre com as mãos curvadas, nunca coloque o corpo lá dentro e tenha a proteção do vidro na sua frente. Um erro que tem aqui, esse monte de papel aqui nesse vidro que impede você observar na altura do olho, certo? Tudo bem que ela está trabalhando numa outra região, mas não pode ser feito isso. Então, sempre, trabalhando em capela, coloca o vidro como uma barreira na sua frente, tá? Para proteção. Aquilo que eu falei do posicionamento, né, das reações e de reagentes na capela, aqui é o exemplo. Então você tem aqui uma pessoa que está com o vidro, basicamente, não está totalmente abaixado, está de certa forma errado no diagrama, tudo bem, é de propósito também para ver isso daí. Mas perceba o seguinte, se você trabalhar com o Becker produzindo aqui na frente, o sistema de exaustão ele é eficiente aqui atrás. É esses dois lugares, são esses dois lugares aqui. Está vendo essa borda lá atrás da capela, essa outra, e há uma outra aqui em cima que não apareceu na foto. São esses três lugares onde há realmente uma exaustão eficiente. Então, que são esses três pontos aqui, ó, este e esse. Então tem um aqui e outro aqui em cima. Se o seu frasco reacional, o seu sistema montado lá, está aqui na frente, você tem pouca eficiência dessa exaustão e parte do que é produzido pode ir para fora e estar em contato com o usuário.
Se você puser do meio para o fundo, aí você já consegue ter uma exaustão suficiente e você não vai sentir nada. Então, durante a aula, uma das coisas que a gente normalmente verifica é pedir para o aluno ver se ele sente o cheiro do cloro sendo produzido. Se tiver sentindo esse cheiro, podem ser duas coisas. Primeiro, as conexões aqui não estão ah, vedadas corretamente, certo? A velocidade de produção pode estar muito alta, então o borbulhamento aqui não dá tempo de você conseguir fazer a reação nesses dois pontos aqui para evitar que o cloro saia, certo? Ou simplesmente é porque todo o sistema está deslocado muito para frente na capela. Tá? Então são sistemas são normas ou procedimentos de trabalho que têm que ser observados. Não importa se você está num laboratório de química na universidade ou em qualquer lugar do planeta. Isso é uma questão de segurança e é cobrado do profissional da área de química que ele saiba essa utilização básica do equipamento, certo? Perceba que nessas figuras, né, apesar de serem somente esquemas, nesse caso aqui o erro da pessoa, ela está no laboratório sem óculos de segurança, certo? Além de estar fazendo isso errado. E aqui nesse esquema também, o que aparenta é ser isso daí também, ok? Para ajudar nesse sentido, fica esse exercicinho aqui, que é essas duas imagens, né? Essa daqui foi tirada durante a pandemia, é um laboratório aqui no Brasil, e isso daqui é uma imagem da internet, não é uma coisa, digamos assim, profissional, mas é só para umas fotos representativas. Mas, se você olhar nessas duas imagens, há 7 erros, então um joguinho dos 7 erros aqui, de comportamento do profissional ou no caso, procedimentos, né, de segurança que estão sendo infringidos. Então, 7 erros de procedimento, né, ou procedimentos de, de segurança estão sendo infringidos por esse pessoal que está usando o laboratório. Então, indique, né, não tem 7 nessa imagem e 7 nesse. No total, são 7. Então, eu vou deixar para vocês indicarem quais são esses erros para ver se vocês sabem trabalhar no laboratório, porque isso implica depois no mercado de trabalho, quem vai fazer processo seletivo para empresas, eles verificam isso daí. Para ajudar vocês, eu vou deixar os números aonde estão os erros. Aí vocês têm que identificar quais são os erros, tá legal? Erros se repetem e perceba que parece que aqui o pessoal está na pandemia produzindo álcool gel, mas e isso saiu bastante na mídia, né? O pessoal da universidade está produzindo álcool gel. Produzindo álcool gel à custa de procedimentos de segurança, dando exemplo errado para os profissionais da área. Então, na continuidade, agora os testes, a reação do cloro produzido, né? Então, no seu roteiro está com, a gente vai de A1 até A6, que são os testes com o cloro produzido. Aqui ele está pedindo, né, para verificar o que aconteceu com aqueles fragmentos de vegetais, aqui está no caso aqui plantas e flores, né, folhas e flores, que foram colocados aqui nesse frasco, e observe o que aconteceu especificamente, né, com as substâncias que dão cor a esses vegetais. E aí você vai ter que explicar quais as conclusões que você tira a partir dessa observação. Só para relembrar, dá uma olhada aqui durante o processo, observe agora especificamente a cor dos vegetais aqui dentro, das flores e das folhas, desse balão aqui especificamente, o balão E, que está lá descrito no roteiro. Então, conforme vai produzindo, fica de olho agora aqui para você ver o que está acontecendo com a cor conforme o gás está sendo introduzido lá. Então, está evoluindo e daqui a pouquinho você vai começar a ver a mudança quando a concentração for suficiente para que se detecte a mudança. Então, já começou, principalmente aqui essa parte de baixo, aqui a parte de cima. Dá uma olhadinha que foi rápido agora a troca de coloração, certo? Então, no final, depois de encerrado, né, agora ficou bem claro, dá uma olhadinha aqui, esse é o resultado final. Essa era a cor inicial e essa é a cor final dos vegetais, da matéria orgânica que estava lá dentro do balão. Então, agora eu quero que vocês expliquem o que aconteceu aí, certo? Por que ela ficou essa troca de cor? Não é explicação coloquial, mas explicação de químicos, tá ok?
A outra reação pedida na A2 é colocar um pouco de uma espátula com fósforo vermelho, né? O fósforo vermelho vocês tiveram lá na aula teórica as propriedades do pessoal do grupo do fósforo e sabem qual é a diferença entre fósforo vermelho e fósforo branco. E o que vai ser feito é pegar um pouco desse fósforo vermelho, aqui é o resultado da espátula depois que foi feito o teste. Então, essa ponta de espátula vai ser aberto um dos balões, especificamente foi utilizado o balão que já tinha sido feito para o experimento A1, porque ele ainda contém bastante gás cloro lá dentro o suficiente, e vai ser introduzido. Você vai ver que vai ser produzido, vai ter uma reação que vai produzir vapores ou gases, e os mesmos vão depositar na parede do recipiente aqui do balão. E a ideia é que, através da reação química entre cloro molecular e o fósforo elementar, o fósforo vermelho no caso, qual que seria o composto que foi formado dessa reação e que se depositou nas paredes do balão. Então o balão é deitado, foi aberto, retirado a rolha e foi introduzida essa ponta de espátula. Então já se observa a reação logo no início de contato ali, e é uma reação exotérmica, certo? E ela leva à ignição, e se você retirar ela lá de dentro do balão, ela também acontece. Então, a ideia aqui, em termos químicos, é que você responda e explique o que acontece inicialmente com o fósforo vermelho, qual é a reação que acontece com a atmosfera que existe dentro do balão. Veja, aqui você já tinha ar antes de você iniciar a produção de cloro, certo? Parte desse ar foi removido, mas ainda você tem a mistura de ar lá dentro. Quando você inseriu, você teve a reação do fósforo vermelho com aquela atmosfera e depois que retirou, como vocês acabaram de ver, essa reação acontece. Então, significa que na hora que você vai descrever a reação, tem que ter parte da atmosfera provavelmente fazendo parte da reação. Então, a questão é o que aconteceu. O mesmo tipo de experimento agora foi feito com uma liga de ferro e carbono, que é, na verdade, palha de aço, que é resíduo de produção de aço industrial. O aço, como todo mundo sabe, é uma liga metálica que tem composição variada de carbono, ferro, você pode ter crômio, níquel, vanádio, nióbio e assim por diante, depende. Normalmente esse de palha de aço é o típico de crômio-ferro com o carbono. Mas o crômio não entra aqui porque a quantidade é muito pouca. Basicamente é a reação com ferro que você tem lá na palha de aço. Então, você vai pegar um bastão de vidro que aguenta a temperatura, porque no final das contas a temperatura de fusão dele é alta o suficiente para aguentar a reação exotérmica. Vai prender um pedaço de palha de aço na ponta, enrolar, né? Pode ser de arame também. Você vai iniciar a reação, pode iniciar com um palito de fósforo e depois colocar lá dentro, né? E você vai ver o que acontece, ela não precisa estar totalmente, só um pouquinho já da incandescência, de uma região incandescente a partir do momento que você ativou lá com os fósforos ou o bico de gás, com a chama do bico de gás, você já pode introduzir e ela vai reagir com a atmosfera que está dentro do segundo balão, não é mais aquele que a gente tinha lá com as flores, tá? E aí a ideia explica a reação utilizando as equações químicas entre a atmosfera desse balão e o ferro, basicamente, da palha de aço. Então vamos dar uma olhadinha como que aconteceu. Ele já introduziu aí. Veja que há a formação também de um produto aqui dentro que é depositado, isso tem que estar na reação, certo? Que vocês escreverem, o filme já iniciou com ele, com a palha de aço aqui dentro, mas ele deu início à reação incandescendo parte da palha de aço com fósforo, com palito de fósforo aceso ou na chama do bico de gás. Tá? Esse daí é o teste A3. E por último, que são os testes A4, A5 e A6, é utilizar a água de cloro que foi produzida aqui no frasco G, no quitaçato de G, e vai reagir essa água de cloro com uma reação com brometo de sódio e iodeto de sódio. Então, são os outros halogênios. Então, o poder oxidante, digamos assim, desses halogênios, né, ele vai ser refletido nessas reações,
na ordem de capacidade de potencial de oxidação desses halogênios. Então, o que você vai observar é que há reações de deslocamento, ou de formação, no caso, que você pode utilizar os princípios, né, dos potenciais de oxidação e redução desses elementos para entender e deduzir quais foram as reações que aconteceram. Tá? A ideia é, você vai ter dois frascos, num deles você vai ter uma quantidade de iodeto de potássio e na outra uma solução de iodeto de potássio e na outra brometo de sódio, e você vai adicionar essa água clorada a cada um deles. No A5 ele pede que seja uma pequena quantidade, no caso do iodeto, certo? Uma pequena quantidade de iodeto vai ser adicionada e depois aumentar essa quantidade. No vídeo aqui que vai ser mostrado, o que foi feito foi invertido. Você tem uma solução pronta, certo? Não é a água clorada, como vai ser feito no laboratório. Você põe 2 tubos de ensaio com água clorada e vai adicionando os sais sólidos. Então, aqui, para ficar mais visível o experimento, o que foi feito foram soluções concentradas de brometo de sódio e iodeto de potássio, e aí foi adicionada água clorada. E ao invés de tetacloreto de carbono, que é um solvente orgânico, foi usado hexano, mas o resultado é o mesmo. Tá? Aqui, durante o experimento, esse daqui está em inglês, vocês não vão ouvir o áudio, vai ser cortado, mas é só para a gente ver. O tubo que vai estar à esquerda aqui, ele vai ter a solução de brometo de sódio, o tubo que está à direita vai ser o iodeto de potássio, tá? E ele utilizou hexano. Então, parte-se, isso daqui foi produzido lá no Reino Unido, na Universidade de Sussex. Então, esse daqui tem o brometo de sódio e esse daqui o iodeto de potássio. E aí, ele vai pegar esse tubo primeiro e vai adicionar agora, esse daqui é a solução de brometo de sódio. Ele vai adicionar a água clorada. Então, houve uma mudança de coloração, obviamente, certo? E fica mais ou menos um amarelo escuro, alaranjado, principalmente aqui na parte superior, dá para ver que está meio alaranjado. Agora ele vai adicionar uma pequena quantidade de hexano, que é mais ou menos a mesma que a gente, 1,5 ml, mais ou menos, de hexano. Ele é immiscível com água, porque é um solvente orgânico nesse caso, apolar, e vai agitar, e depois, pós-agitação, você vai ver que vai, naquela fase de hexano que era transparente, você vai ter o acúmulo de um halogênio. E aí você vai ter que descrever o que aconteceu aqui nesse experimento. Tá? A cor da água clorada é essa daqui que a gente está vendo embaixo. Então, se houve uma reação, tudo que aconteceu na reação foi transferido para cá. Esse agora é do iodeto. Então, ele vai colocar, ficou claro que houve a formação aqui rapidamente, inclusive de um sólido, né, um volume grande parecido precipitado. Ele vai fazer a mesma coisa, adicionar o hexano, o solvente orgânico, e basicamente esse é um processo de extração do que está sendo formado lá embaixo. Ele vai agitar novamente. E nesse caso, certo? Perceba que a coloração não é igual a essa daqui. Então, esse caso, aqui a coloração trocou mais forte do que lá, mas a coloração da parte de baixo da água clorada, que seria essa daqui originalmente, meio amarelado, esverdeado, não está igual. Então, esse experimento está representando os dois. Essa parte de baixo, na reação, era o que acontecia se você usasse uma pequena quantidade de iodeto, certo? E a fase orgânica superior é se você utiliza uma grande quantidade de iodeto, um excesso. Tá ok? Então, a ideia, moçada, é observar essas reações como se estivesse no laboratório, chegar às suas conclusões, e todos os experimentos que foram aqui, vocês precisam descrever eles em termos de equações químicas. Tá legal? Então, relacionar o experimento com a teoria e responder todas as questões que foram apresentadas aqui nesse vídeo e aquelas que foram submetidas no roteiro da prática também. Escreva todas as equações químicas das reações envolvidas, isso não é complicado. Tá? A gente tem, inclusive, as aulas de dúvidas aí para vocês tirarem as dúvidas sobre isso. E a ideia é que depois, se você não fez isso previamente, a ideia é escreva essas reações e assista novamente os experimentos com as suas respostas, para
literalmente visualizar essas reações. Você determinou, nesse frasco está acontecendo essa reação. Então é importante que haja essa visualização, porque você vai estar percebendo não só fatores cinéticos que ocorrem, né, a velocidade que ocorre e tudo mais, mas o aspecto físico, principalmente, dessas reações. Que isso é uma coisa que, na hora que você escreve a equação, você não tem essa informação. Na hora que você vai para o laboratório e faz, você tem essa visualização. Lembrando sempre, né, que essas são práticas que envolvem reações que produzem bastante energia, então a ideia de segurança no laboratório é sempre importante. A segurança sua e da pessoa que está do seu lado. Então, não importa em que laboratório você esteja, nunca esqueça de usar o bom senso, certo? O bom senso num laboratório, ele é um equipamento de proteção coletiva. E essa é a ideia que a gente tem que ter, pelo menos, nesse formato de aula remota, porque a gente não pode testar isso ou verificar isso no laboratório. Tá ok? O bom senso é lembrar-se sempre que você está num ambiente que há riscos, que essas reações elas ocorrem numa velocidade muito grande, certo? E que se não houver um planejamento antes, por isso que é importante você ir para o laboratório sabendo o que você vai fazer, sabendo as reações, sabendo quais são os procedimentos de segurança que você tem que adotar. Esse pode ser o seu trabalho para o resto da vida. Então, use bom senso, certo? Para que não haja necessidade de se utilizar o ambulatório. Tá ok? Então, na próxima a gente continua.